Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020. Nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesta data, nós então cultuamos ao Senhor com oração, cânticos e a instrução da palavra do nosso Deus. Por isso, nós, então, nesse momento, nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. E para isso nós vamos orar, pedindo a autorização do Senhor para cultuarmos e celebrarmos o seu nome. Vamos orar. Querido Deus e Pai, soberano e eterno Senhor e Salvador, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós estamos aqui juntos para adorar e bendizer o teu nome. Que cada pessoa, cada familiar que esteja no seu lar nesse momento, assistindo a esse culto, que cultue ao Senhor com sinceridade no coração, louvando e exaltando o teu nome. E que em todo o tempo a gente esteja ativo, vivendo o teu evangelho na graça do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar com as gratidões com o pastor. Pois bem, meus amados irmãos, graça e paz a todos nossos irmãos. Hoje nós queremos dar um encorajamento aí, saudar todos da igreja daqui, de Camaçandi, e também o pessoal de Aratuípe, os irmãos aí também, os irmãos do grupo de estudo bíblico lá da Baixa Alegre, todos esses grupos que estão estudando, os irmãos de diversas cidades que estão nos ouvindo aí. Nós temos também nosso irmão Saulinho, um abraço, ele pede o abraço, esse dia pediu o abraço. Nossa irmã Maria Luísa também tem pedido um abraço. Maria de Débora, a pequenininha, Davi também, o pequenininho aí. Nossa irmã, os familiares também do irmão Ney, pessoal que tem cultuado com a gente lá em Salinas, e tem uma outra também que é em Salvador, né? Laís, a irmã de Ney, e em Salvador aí também cultuando. Várias pessoas têm cultuado com a gente, tem também pedido para dar um alô, encorajar na fé. Deus abençoe a todos esses amados irmãos. Tem um rapaz lá da Baixa Alegre chamado Isaías, que também sempre tem cultuado, tem dado um alô. Pessoal lá de Cairu, né, junto com o pastor Antônio, pessoal também lá do pastor Leondes, de Ibirapitanga. Um forte abraço a esses amados irmãos. É bom a gente glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo entendimento. E para fazer isto agora, eu quero sempre encorajá-los a louvar a Deus, encorajando outros nos discipulados e também nas orações, nas chamadas de vídeos. Faça isso, não esqueça, é um pastoreio mútuo, tá certo? Então eu quero encorajá-los a continuar fazendo isso e louvando a Deus com todo esse trabalho aí. Também nossos irmãos Val e Selma, lá em Ilhéus, né? Então esses dias em Ilhéus, cultuam com a gente, glorificam o nome do Senhor. Tem um pessoal também de Gamboa, lá do Mercadinho da Gamboa, junto com Lércio, Simone e companhia. Vamos continuar adorando a Deus com a leitura da palavra de Deus hoje. O texto mesmo de 1 Pedro vai nos convidar a fazer isso, e essa leitura também será feita pelo nosso irmão Genilson. 1 Pedro 2, de 11 a 12 é o texto que vai ser lido. Vamos então, queridos, ler a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias comigo, não deixe de abrir a Bíblia, para que a gente juntos possamos ler e entender a palavra do Senhor. O texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. É o texto que nós vamos ler. Vamos então ler o texto. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentios, mas também aos maus,
pois digno de louvor é o fato de alguém suportar a tristeza, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteado por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Queridos, perdoe-me, o texto é 1 Pedro, capítulo 2, 19 a 20. 1 Pedro, capítulo 2, 19 a 20. Que Deus continue nos dando sabedoria, discernimento para entendermos a sua palavra. Com isso, nós vamos então cantar com o ministério de louvor, Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Vamos continuar adorando esse Cristo, esse Senhor digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, mediante o texto que foi lido, na verdade de 18 até o verso de número 20 da carta de 1 Pedro. O cântico nos levou a entender, a louvarmos a Deus. Nós fomos chamados para sermos de fato adoradores do Senhor em Cristo, e nesse instante agora nós vamos orar ao Senhor, interceder ao Senhor. Nós temos nosso momento de oração nesse culto, e eu queria ter um momento primeiro de confissão. Nesse instante agora nós vamos ter esse momento de confissão, vamos ter também um momento de orar pela submissão segundo o modelo de Cristo, a vida cristã que reflita o caráter de Cristo e uma vida de amor mútuo nos nossos relacionamentos para glorificar o Senhor. Nosso irmão Marcelo, nesse instante, ele vai orar pedindo a Deus pelo momento de abertura de nossos corações, de confissão de pecados, mas também pela vida de submissão segundo o modelo de Cristo. Oremos. Deus Santo, Pai eterno, te louvamos, Senhor, por mais este momento em sua presença. E já pedimos aqui, Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, Pai. Amém. Que nós estejamos de corpo e alma abertos para receber a Tua palavra, para aceitar os Teus ensinamentos. Amém. E para manifestar em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor deseja
e não o que nós desejamos, Pai. É verdade. Nos ajuda, Senhor, a fortalecer a nossa fé, a fortalecer a nossa comunhão, o nosso compromisso de buscar a sabedoria do Teu Evangelho, mas, acima de tudo, de colocá-lo em prática, Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar, que o Teu Santo Espírito possa nos acompanhar e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ainda para o nosso próximo momento de oração, aí na sua sala, onde você estiver agora cultuando. Nós vamos orar pela vida cristã que reflita o caráter de Cristo e também pela uma vida de amor mútuo. Nosso irmão Wellington, ele vai ser o intérprete dessa oração, intercedendo assim a Deus por nós. 2 motivos: submissão, ou melhor, vida cristã que reflita o caráter de Cristo e pelo amor mútuo dos crentes da Igreja do Senhor. Amém, oremos. Soberano Deus eterno, Senhor Jesus. Meu Pai, muito obrigado pela tua infinita misericórdia, muito obrigado porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso para com o teu povo. Obrigado. Senhor, nos abençoa, Pai, a gente compreender a cada dia o seu múltiplo amor, né, por cada um de nós, para que nós possamos, Pai, devolver, Senhor, em múltiplo amor, Senhor, para que possamos herdar a terra prometida. Amém. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos provado. Deus, nos dá força para mostrar caráter, mostrar índole, Deus, na face do Senhor, depois de se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. Meu Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem a dupla misericórdia, Pai, com teus filhos aqui. Mandar Amém. o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Amém. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa, Pai, Deus, para que possamos ter uma vida santa, reta e digna diante do Senhor. Amém. Para que a todo dia nós possamos pensar que viremos se encontrar contigo. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar limpos. Meu Pai, nos abençoa, nos dá a tua infinita misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. Com a vida de oração, com a vida de confissão, com a vida, queridos, de adoração ao Senhor, a gente prossegue estudando a sua palavra e entendendo os seus propósitos em nossos corações. Na noite de hoje, nós vamos prosseguir com estudo e exposição na carta de 1 Pedro, hoje a partir do verso de número 18 até o verso de número 25, e eu quero conclamar a você abrir a Bíblia agora, onde você estiver cultuando conosco, e a partir do verso de número 18 da carta de 1 Pedro, a gente vai glorificar o nome do nosso Pai, fazendo o estudo de sua palavra. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 18. É o texto que nós vamos começar a ler, até o versículo de número 25. Mais uma vez, para lembrá-los, 1 Pedro 2, 18 a 25. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso, fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Obrigado, Deus, por nos resgatar, nos tornar eleitos,
mesmo peregrinos em terra alheia, em terra distante, mas confiantes de que o Senhor é o pastor e bispo de nossas almas. A Ti seja a glória, ajude-nos a entendermos a caminhada, confiantes no pastoreio do Supremo Senhor, que guarda as nossas vidas, que nos conduz a pastos verdejantes, que nos conduz ao lugar de descanso eterno, como aquele pastor que protege e cuida da sua ovelha em pastos verdejantes. A Ti seja a honra, Deus. Glória, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos na carta de 1 Pedro. Pedro foi quem escreveu para os peregrinos e forasteiros, num ponto central da Ásia Menor. Esses crentes eleitos, guardados em Deus por meio de Jesus Cristo, purificados pelo sangue de Cristo, santificados pelo Espírito Santo para a obediência, esse foi o propósito para o qual Pedro escreveu, para que esses crentes peregrinos dispersos, que passavam por grandes sofrimentos, entendessem isso. A última proposta que estudamos, do versículo de número 11 a 17, nós vimos então que a vida cristã abnegada e submissa dos peregrinos mostra ao mundo o temor do Senhor. Com a nossa vida casta diante de Deus, a nossa vida temente diante de Deus, mostramos ao mundo como Deus é Senhor. Então, nosso comportamento santo, abnegado diante do Senhor, submisso diante do Senhor, às autoridades constituídas, honrando uns aos outros, glorifica o nome do Pai. Por isso a gente viu dias passados, quinta última passada, do verso 11 ao verso 12, o cristão peregrino, apesar das calúnias, glorifica a Deus em sua conduta. Isso significa dizer que, mesmo apesar dos sofrimentos, semelhante ao sofrimento de Cristo, não é aquele martírio maquiavélico que a gente tem prazer em sofrer, mas esse tipo de sofrimento que aqui a carta de Pedro vai mostrar, é muito inerente à ideia de a gente entender o sofrimento de Cristo, por ele passar, para que a gente entenda que, como ele foi no Pai glorificado, o Pai, por meio dele, nos glorificará. Vimos também, do verso de número 13 a 17, o viver em submissão dos cristãos às autoridades expressa temor a Deus. Por isso, então, a grande ideia, o assunto geral, de 11 a 17, a vida cristã abnegada, submissa dos cristãos, mostra ao mundo o temor ao Senhor. O mundo precisa ver em nós um temor, um reflexo da glória de Deus através das nossas vidas, durante toda a nossa caminhada cristã, durante toda a nossa peregrinação. Partindo desse ponto de vista, com base nisso que apresentamos, nós vamos entender um pouco agora a grande ideia dos versos 18 a 25, e a grande ideia, o resumo de todo esse assunto, de 18 a 25, a vida de submissão e serviço dos crentes baseia-se na vida de Cristo. Mais uma vez, para você entender o resumo desse texto, a vida de submissão e serviço dos crentes baseia-se na vida de Cristo. Ou seja, quem é o modelo para a gente ter uma vida de serviço e submissão, a vida de submissão e serviço, é Cristo, baseado em toda a sua luta, baseado em todo o seu sofrimento, mas uma vida abnegada e casta. Às vezes a gente quer fazer a nossa própria agenda de serviço cristão baseada na nossa força, no nosso entendimento, na nossa capacidade. Por isso que tem muitos cristãos frustrados, decepcionado, pastor, porque eu não consigo viver a vida cristã desse jeito, porque eu não consigo ser uma pessoa submissa, e aí vem até questões que a gente vai ver mais adiante, a submissão da mulher, que muita gente diz, não pode ser, não é isso que a Bíblia diz, é de outro jeito. A Bíblia vai trazer um aspecto muito claro dessa vida de submissão. Como ser submisso, como ter uma vida de serviço, abnegado, amoroso, não com amor egoísta, mas com amor fraternal. Como nós termos isto?
Só por causa de Cristo e baseado na vida de Cristo a gente consegue. Tem até uma música antiga de um cantor aí evangélico que diz: não tente sozinho. Você não vai conseguir, sem a ajuda de Jesus, você não vai conseguir carregar a cruz. É preciso a gente entender que a vida cristã, para ser vivida, é baseada de fato na vida de Cristo. É a vida de Cristo que nos capacitou a sermos purificados, mas é a vida de Cristo que nos capacita também a vida cristã, a vivermos o cristianismo autenticado, puro, simples, mas verdadeiro. Diante disso, nós vamos então entender um pouco essa caminhada agora dos textos de 18 a 25, e eu quero apresentar essa tese que a vida de submissão e serviço dos crentes baseia-se na vida de Cristo de duas maneiras. Duas verdades espirituais aqui são apresentadas para que a gente entenda. Na verdade, é uma verdade espiritual só, mas eu dividi de duas formas por causa das conjunções explicativas. Como ele vai nos explicar que a vida de submissão e serviço dos crentes baseia-se na vida de Cristo? Como é que ele vai desenvolver essa tese? Então, tem duas formas de mostrar isso aí. A primeira, de 18 a 20, nós vamos encontrar o seguinte princípio, agora claro e estabelecido, do verso de número 18 até o verso de número 20. A submissão dos crentes aos senhores glorifica a Deus. A submissão dos crentes aos seus senhores glorificam a Deus. E isso vai ser muito claro e notório durante toda essa tese que ele vai aqui defender, essa proposição, esse argumento lógico e definido do autor chamado Pedro, quando ele está chamando e convidando os cristãos. Na verdade, eu tenho dividido em porções menores, para que a gente entenda a proposta maior, mas se fôssemos pregar de um sermão só, seria 2 de 11 até o 3, 22. Temos aí um assunto amarrado, bem organizado, e eu estou desenvolvendo esse assunto de forma paulatina, de forma continuada, para que isso seja didático na sua mente, e você entenda que todas as vezes que você for estudar a Bíblia, isso fique claro a ponto de, em qualquer leitura devocional, você possa entender esse princípio. Diante disso, de 18 a 20, a submissão dos servos aos seus senhores glorificam a Deus. Vamos entender agora que ele vai chamar a vida dos seus senhores a um entendimento de sujeição. Lembre-se que dias passados nós vimos os versos de número 11 até o verso de número 18, 17, e ele traz a ideia de uma vida mútua de submissão uns aos outros. Olha exatamente como ele termina: honrai a todos, amai irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Ele mostra que na vida de recíproco relacionamento é preciso haver uma submissão. Então, quando você honra a seu irmão, você honra amando. Quando você honra a Deus, você honra porque você a Ele teme. E por causa desse temor que você e eu, nós temos a Deus como os cristãos, e Pedro está chamando isso a relação aos irmãos, eles precisavam, de fato, ter uma vida pautada naquilo que era a conduta de Cristo, que deveria refletir nos relacionamentos uns com os outros. Às vezes a gente não se preocupa com a ideia de honrar uns aos outros no cenário de relacionamentos, mas isso honra a Deus, a gente deve estar preocupado com isso. Portanto, ele vai chamar a vida de submissão dos servos aos seus senhores, mostrando que isso glorifica a Deus. E aí ele chama logo, servos. E quando ele chama servos, ele chama para que eles se submetessem, ele diz: sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores. Não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Ele chama agora uma vida de submissão. E eu queria exatamente mostrar que a vida de submissão dos servos aos senhores, ela vai glorificar a Deus. Portanto, os
os que se submetem aos seus senhores, por temor a Deus, vão glorificar a Deus, e isso independente da forma como eles são tratados. Isso é interessante. Deixa eu te explicar um cenário de contexto para você entender um pouco esse princípio, desses convites, desse chamado, desse chamamento dos servos para serem sujeitos, submissos, e a ideia aqui exatamente é alguém sob a autoridade de um chefe de família, alguém sujeito, alguém que é um servo doméstico. Em tempos do Novo Testamento, nesse cenário de contexto para a gente entender, os escravos eles eram contados de formas variadas, eram milhões de formas de escravos que existiam no Império Romano. Lembre-se que nós estamos no cenário do Império Romano. E nesse cenário do Império Romano, todas as outras nações, os outros grupos, as outras etnias, elas estavam debaixo do governo de Roma. Eles eram escravos. E a palavra que, inclusive, Pedro aqui vai usar para escravo, não é aquela palavra de servo inferior, que é uma ideia de dolo, que muitas das vezes, na maioria das vezes, quando se trata de servo, é essa palavra, mas ele vai usar uma outra palavra, é a ideia de servente ou escravo doméstico. E como no cenário de Roma havia milhões ou variados grupos de escravos, porque todos eram vassalos, todos eram subjugados, a gente vai entender um pouquinho esse cenário de escravidão do contexto romano. Então, nesse cenário de milhões de escravos, e não realizavam somente tarefas inferiores, como aqueles que lavavam os pés, mas entre os escravos havia médicos, havia músicos, atores, secretários e administradores, advogados, havia várias espécies de pessoas dotadas, porque eram pessoas que tinham sido levadas de outras etnias, de outros grupos, de outras nações, e Roma, então, entendia o seguinte, que uma vez que ela tinha todas essas pessoas debaixo do seu jugo, não valeria a pena, não adiantava eles então fazer nenhum tipo de atividade. Então, homens de diversas profissões eram tidos como escravos. E aí então o que é que a gente vai entender? Naquela época, a atitude dos romanos era que não tinha sentido serem os amos do mundo e ter que fazer sua própria tarefa, seu próprio trabalho. Então o que é que eles diziam? Faça o trabalho os escravos. São os escravos que deveriam fazer. Por isso que tinha gente de toda espécie de escravos. Doutores, mestres, promotores, advogados. E esses escravos não lhe eram permitido casar-se. Interessante, parte desse grupo não era permitido casar-se. Mas apenas coabitar, e os filhos nascidos de tais uniões eram propriedade do amo. Era propriedade daquele próprio senhor, daquele chefe de família. Então a gente verifica um exemplo desse semelhante ao processo das ovelhas. Os filhos nascidos em tais uniões eram propriedade do amo, não dos pais. Assim como também tão poucos cordeiros nascidos da ovelha pertencem a esta, e sim ao seu proprietário ao proprietário do rebanho. Então seria muito errado pensar que a sorte dos escravos era simplesmente miserável, infeliz, e que continuamente eram tratados com crueldade. Naquele cenário, muitos deles eram amados e tidos como membros da família, porque muitos, às vezes, os escravos coabitavam e os filhos pertenciam aos seus senhores. Então, esse é o cenário do contexto de escravidão que Pedro aqui está se posicionando. Então, muitos deles eram amados como membros da própria família. Até no caso de ser bem tratado, eles não deixavam de ser considerados assim um objeto. E nesta passagem, então, Pedro insiste com os escravos a que sejam bons trabalhadores, recomendando-lhes que se sujeitassem e que fossem obedientes a seus amos, ou obedientes a seus amos. Então, aqui é esse o cenário de escravidão. Na verdade, se tratava também como pessoas que atuavam dentro das casas como filhos dos próprios senhores, mas sendo assim
filhos de outras pessoas que já eram escravas e atuavam debaixo do jugo e do Império Romano. De maneira que, quando Pedro solicita que eles fossem subservientes, que eles servissem, que eles fossem sujeitos, e mesmo que debaixo de um sofrimento, até porque eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, e nesse cenário, debaixo de muitas lutas e provações, eles deveriam servir e servir de maneira que glorificasse ao Pai, a Deus. E aí ele vai trazer um exemplo, porque a partir do verso 19, ele vai trazer uma conjunção explicativa. Ele diz: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. E quando ele vai mostrar que o aspecto de servir, mesmo que seja digno de suportar tristezas e sofrimento injustamente, por causa da consciência para com Deus, ele estava dizendo, mesmo sendo escravo, você precisa fazer isso com satisfação e alegria, e se tiver de sofrer, sofra de maneira que seja justo. E não é aquela ideia de um sofrimento propositalmente escolhido, como muita gente se autoflagela, se corta em nome de uma fé, em nome de buscar o seu Deus. Ele não está falando desse tipo de sofrimento, ou dessa autotortura, de um maquiavelismo. Não, ele está falando de um processo de que, se você tiver de sofrer, sofra, não cometendo coisas incorretas, mas sofra cometendo coisas corretas. Esse é o modelo de Cristo. Ele vai mostrar porque foi assim que Cristo sofreu. Nós não somos daqueles grupos ou daquela fé em que a gente diz que quanto mais sofrer, melhor, porque vamos nos aproximar de Deus. Aí a gente está trabalhando a ideia dos méritos pessoais. E não é esse tipo de fé que a Bíblia ela requer de nós. É o sofrimento causado por causa do temor e da obediência, da consciência que temos diante de Deus, da nossa vida pautada no altar e na fé em Jesus Cristo. E quando sofremos por causa da fé, quando sofremos porque seguimos o modelo de vida e o modelo de serviço a Cristo, é isso que é vida cristã. É isso que é vida cristã. E aí ele vai trazer de novo uma explicativa. Primeiro ele vai dizer, olha, vocês devem servir aos seus senhores e servir bem, sujeitando-se, pois isso é digno de louvor. E isso por causa da consciência, por causa da fé, por causa do nosso relacionamento com Deus. Aí ele traz uma outra explicativa, ele traz uma outra explicação, e ele vai trazer um modelo agora, uma ilustração no verso 21. No verso 20, desculpe. No verso 19, ele explica que é digno de louvor por causa da nossa consciência cristã. Mas no verso de número 20, ele diz, pois que mérito há em ter que suportar sofrimentos e cometer pecados? Então ele está dizendo, quando a gente sofre, como cristão, a gente sofre injustamente por cometer coisas ou por fazer coisas justas, não por fazer coisas injustas. E isso é a base para esse tipo de sofrimento fazendo coisa justa, é o próprio Jesus Cristo. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E ele diz exatamente, pois se que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometer esse pecado? E se sois esbofeteado por isso? Ele diz, mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então, aqui até aquele princípio que Jesus chama lá os apóstolos e diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, o nosso sofrimento é por causa da nossa consciência cristã, por causa da nossa vida cristã. Talvez algumas pessoas até não entendam a nossa forma de falar de sofrimento quando se diz que o crente sofre, passa por tribulações. Não é para que ele possa se apresentar a Deus purificado por causa do processo de sofrimento. E quanto mais ele sofre, mais ele será visto, mais ele será aceito, mais ele será melhorado, purificado diante de Deus. Não é isso. Porque então assim seriam os méritos nossos que nos justificariam e nos levariam para Deus. Mas ele está utilizando a ideia e a figura que nós sofremos
mas sofremos por causa da nossa consciência cristã, por causa da nossa vida cristã, semelhante, imitadora, buscando o padrão de Jesus Cristo. Diante disso, a submissão dos servos aos seus senhores glorificam a Deus, mesmo quando sofrendo injustamente. Por quê? No cenário, veja que isso não era uma coisa muito de trazer dois sofrimentos. O camarada coabitava, ou seja, ele tinha uma vida ativa com uma pessoa que ele escolhia, mas ele não podia casar, mas o filho dele, que ele teve, pelo aquele processo de relacionamento, não pertencia a ele, mas pertencia ao seu amo, pertencia ao seu senhor. E mesmo diante desse quadro, desse contexto de peregrinos e sofrendo, eles deveriam se sujeitar ao seu Senhor e glorificar a Deus fazendo isso. E por isso que o verso de número 20, no final, ele disse: suportai sofrimento quando fazeis o bem. Isso é digno de louvor diante de Deus, porque é o padrão de Cristo para nós. Como então a gente desenvolver e aplicar esse princípio em nossas vidas? Como a gente entender isso agora diante da situação dos peregrinos e forasteiros da Ásia Central, lá do ponto da Ásia Central, nos dias de Pedro? O que é que Pedro estava desejando que aqueles crentes entendessem no seu cenário de perseguição da igreja ali do primeiro século, no cenário do primeiro século? Pedro almejava que eles fossem submissos a seus senhores, independente da forma que eles fossem tratados, porque assim eles demonstravam o caráter e a vida e o serviço de Cristo através dessa vida de submissão. E então, para os nossos dias, isso aplicado agora seria o seguinte: a submissão dos servos aos seus senhores glorificam a Deus, mesmo que sejam tratados injustamente. Talvez nesses dias você possa dizer que está sendo tratado injustamente com seu patrão, mesmo dentro de um contexto difícil que a gente tem vivido. E como agora você chegar diante do seu patrão e servi-lo de forma justa, de forma que reflita o caráter de Deus e glorifique a Deus, com salário diminuído, sem ser reconhecido às vezes pelo que faz? E talvez isso reflita na nossa forma de comportar-nos, ou na nossa forma de até refletir aquilo que é de Cristo diante de injustiças. Talvez o padrão aqui é, mesmo injustiçados diante daqueles a quem nós servimos, precisamos glorificar a Deus em nossa vida, em nosso comportamento. Há muitos cristãos que, às vezes, em nome de suas reivindicações, vivem de forma insubordinada aos seus senhores. Há aqueles que são seus líderes no setor de trabalho, ou é o chefe lá na sua empresa. O modelo de serviço baseia-se no temor ao Senhor e na consciência cristã. Às vezes a grande tristeza é quando eu ouço crentes que num trabalho é tido como um mau exemplo, dá um mau comportamento. E quando você dá um mau comportamento, não se sujeita, é insubordinado o tempo todo, é promotor de divisão no trabalho, é promotor de intriga, de discórdia no trabalho, é aquele que é mal visto diante do comportamento e o exemplo e o reflexo do caráter de Cristo. Isso não é uma vida que glorifica a Deus através de Cristo, não reflete o caráter de Cristo que transformou, que purificou a sua vida e seu ser. Então aqui ele trabalha um aspecto interessante, é que a relação entre cristão e cristão não anula a relação entre servo e patrão. Às vezes a gente faz uma confusão tremenda. A gente confunde que mesmo sendo um patrão crente ou um patrão descrente, um senhor crente ou um senhor descrente, quando é crente, então a gente abusa das relações. Mas o que é que Pedro está dizendo? Não importando que esse senhor seja bom ou mau, em outra carta dizendo seja crente ou descrente, lá na carta aos Efésios. Não importa como ele lhe trate, como ele seja, e essa relação entre cristão e cristão não anula a relação de posição. Se no seu local de trabalho o seu patrão é crente, o honre como crente e faça o serviço como estivesse honrando a Deus.
Se ele é descrente, o honre como crente e faça o serviço como estivesse prestando a Deus, porque isso é que glorifica o Senhor. Agora, pastor, como se via um patrão que não é gentil? Porque o aspecto, quando ele diz aqui, não somente aos bons e gentis, aos servos, aos patrões bons, aos senhores bons e gentis, ele diz, mas também aos maus. E aqui, então, vem aquela grande justificativa. Pastor, porque o senhor não sabe o patrão que eu tenho. Eu não quero saber, não, o patrão é seu. Mas o que a Bíblia está exatamente dizendo é que não importa quem seja o patrão, se íntegro, suave e gentil, ou se mau, injusto, grosseiro e rebelde. Eu sempre digo aos meus irmãos, que às vezes reclamam da forma como o patrão descrente o trata. E eles dizem, pastor, não vou fazer isso porque não tem como eu fazer dessa forma diante da grosseria que ele me trata. O dever de ser crente é do crente e não do descrente. Quem vai de fato representar Cristo não é o patrão descrente, mas é o servo crente. E não importa como seu patrão, como seu senhor, no sentido lá do contexto de Romano, nos trate, a gente reflete o caráter de Cristo, a gente reflete o caráter de purificado, a partir do momento em que a gente não paga com a mesma moeda. Por isso o cristão tem certamente que ser melhor trabalhador do que os demais. Por isso os cristãos têm que ser, de fato, aquele melhor funcionário, que chega antes, que sai depois. Um dia um irmão perdeu um trabalho, porque ele é aquele que sempre, quando queria chegar no horário, mas também se passasse um tantinho assim, ele questionava, já pedia a hora extra, já questionava tudo. E com o tempo ele foi fazendo isso, o patrão se encheu, demitiu ele, e ele disse, aquele homem é injusto, eu chegava na hora certa e saía, só porque eu não passava mais um pouco. Às vezes a gente faz o trabalho como se fosse uma mera profissão. Talvez, antigamente até se trabalhava por amor, né? Hoje as pessoas só trabalham mesmo pelo que ganha. E tem gente que vai fazer, igual minha avó dizia, vai na topada e no empurrão. No aspecto cristão, quando você trabalha, independente do setor que você trabalha, você glorifica a Cristo pela forma amorosa e disposta. Tem uns crentes preguiçosos. Tem uns crentes que vão trabalhar na base do empurrão. O crente não é preguiçoso no serviço, o crente ele é ágil, o crente mesmo com um servo ruim, perverso, um servo injusto, grosseiro, mau, o crente é aquele que reflete o caráter de Cristo, e isso vai inclusive transformar o caráter do mau caráter. Pedro estava, na verdade, interessado em que os escravos cristãos demonstrassem ao mundo que o seu cristianismo não os convertia em ressentidos rebeldes, porque eram tratados maus, pois tinha encontrado uma inspiração nova para fazer honestamente o seu trabalho cotidiano. E que era a inspiração nova para o cristão fazer o seu trabalho servindo ao seu Senhor, independente se ele fosse um Senhor mau ou um Senhor bom, era Cristo. Porque o modelo para a gente servir é o modelo de Cristo. Então o cristianismo, na verdade, ele introduz uma nova relação entre o seu Senhor e entre o seu servo. Se você, nesses dias, tem sido aquele camarada que trabalha com todo mau prazer, com todo um desgosto, que faz as coisas parecendo que está fazendo empurrado, reflita o caráter de Cristo, porque dessa forma você não o apresenta. O cristianismo, ele não aboliu as distinções sociais. O cristianismo, ele não confunde as distinções sociais. Ele não anula as diferenças entre o amo e o servo, mas ele introduz uma nova relação entre a irmandade, dentro da qual outras diferenças foram ultrapassadas e modificadas. Tem gente que abusa da forma como o seu patrão, às vezes carinhosamente, ele trata, e às vezes confunde as relações.
Esse é um cenário que o crente nunca pode perder e confundir as posições. Se ele é servo, ele sirva. E quando o servo, o senhor dele, der a ele condições de íntimas relações no sentido de trabalho, que ele não abuse disso. Não abuse disso. Porque meu patrão gosta de mim, eu vou chegar atrasado. Porque meu patrão é aquele que me dá mais destaque, eu vou fazer o que deve ser feito ou de uma maneira mais equivocada. Não, sirva a todos os senhores, como se estivesse servindo a Deus. A carta aos Efésios vamos nos trazer. Por quê? Porque a submissão dos servos aos seus senhores glorifica o nome do Senhor. A tese sequente do texto é que ele vai mostrar que para isso os crentes foram chamados. Então, do verso de número 21, ele vai trazer agora uma finalidade, um propósito. Quando ele diz, vocês devem ser submissos aos seus senhores, porque isso glorifica a Deus, ele diz, foi para isso que vocês foram chamados. Ou seja, o propósito da vida cristã, dos eleitos em Cristo, é que eles foram chamados para abençoar e não amaldiçoar, mesmo quando injustamente tratados. Eles são eleitos, segundo o versículos, capítulo 1, ele vai trazer essa ideia no início, que eles foram eleitos em Cristo, embora peregrinos dispersos, eles foram chamados para isso. Portanto, 21 a 25, o sacrifício de Cristo torna-se o modelo à vida de sacrifício e serviço dos crentes. Do verso 21 até o verso 25, ele diz que o sacrifício de Cristo torna-se o modelo à vida de sacrifício e serviço dos crentes. A base para a gente, mesmo debaixo de um sofrimento, que não é aquele sofrimento de esforço pessoal, para que todo mundo veja, coitadinho lá, mas ele tem mérito, ele vai ter o seu benefício. Não é isso. Essa forma de a gente viver subserviente aos senhores é por causa do modelo de Cristo, mesmo debaixo de tortura e mesmo debaixo de sofrimento, no cenário da nossa peregrinação e caminhada cristã. E aí ele mostra que o sacrifício de Cristo é a base. E ele diz, olha, vocês foram chamados para isso. E quando ele está dizendo vocês foram chamados, ele diz, esse é o propósito da vida cristã de vocês. Que é interessante que esse é o princípio que ele vai mais lá à frente no capítulo 3, e ele vai ampliar esse entendimento no verso 9. Olha o que ele diz no verso 9: não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. A ideia é de que a gente precisa abençoar, mesmo sendo injuriado, injustiçado, porque esse foi o modelo de Cristo na cruz. Cristo deixou o modelo, e o verso de número 21 diz, vocês foram chamados para esse estilo de vida. E aí ele vai trazer uma explicativa de novo, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, modelo. E ele diz, para que sigais os seus passos. Quando nós temos uma vida de sujeição aos senhores, e mesmo debaixo de sofrimento, de injustiças, de maldades, nós servimos abençoando, servimos não amaldiçoando, mas fazendo como Cristo fez. Nós estamos observando o modelo de Cristo. E o que é a vida cristã? A vida cristã é a vida de Cristo através de nós. O problema é que muita gente não entendeu ainda que a vida cristã não é a nossa vida. A vida cristã, queridos, é a vida de Cristo através da sua vida pecadora transformada. É a vida de Cristo através da minha vida degenerada, transformada agora, regenerada. Enquanto a gente não entende que a vida cristã é a vida de Cristo e não a nossa, e Paulo vai trazer esse aspecto claro na carta aos Gálatas, se não me falha a memória, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, eu agora vivo na fé no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Se você quer viver a vida cristã baseada nos seus esforços, se você quer viver a vida cristã baseada nos seus méritos, primeiro, não é vida cristã. Segundo, se você quer viver a vida cristã baseada nos seus méritos, você não vai conseguir.
Porque não é a sua capacidade, não é a minha capacidade, mas é a capacidade de Cristo. Tanto a salvação quanto a capacitação para viver a vida salva é por base no perfeito, no sacrifício perfeito de Jesus. Então Cristo deixou o modelo para a vida de serviço para seus servos. E a gente vê isso claramente lá em Marcos 10:45, quando Cristo é apresentado como servo sofredor, o rei servo do Senhor. E Marcos 10:45 ele diz: porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Não veio para ser servido. Os irmãos que estão aqui me ajudando hoje também não me ajudaram. Porque Cristo não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Quando é que Cristo fala isso? Quando 2 dos seus apóstolos queriam, ao invés de uma vida de sacrifício, eles queriam uma vida de autopromoção. Os 2 servos de Cristo, os 2 discípulos, João e Tiago, eles chamaram logo Cristo diante dos 12 e disseram: Senhor, no teu reino, deixa que eu e meu irmão, no evangelho de Marcos são eles que pedem, mas no evangelho parece de Mateus é a mãe que pede, deixa que um sente à direita e que outro sente à esquerda. E é nesse momento que Cristo diz: ei, vem cá. Depois até os 10 ficaram brigando lá, ciumados com os 2, e entraram lá na briga, na confusão, e Cristo disse: ei, pode parar. Como diz o pessoal nos dias de hoje. Baixa o nível. Baixa o nível não é baixa a bola. Né? Vamos baixar a bola. Venham ver como é que é no reino de Deus. E ele diz: olha, entre os gentios é assim, mas entre nós não vai ser assim. No reino de Deus, olha como é que funciona. Eu, Filho do Homem, ele mostra-se como um modelo de serviço e de vida sacrificial. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em sacrifício, em resgate. Serviço e vida sacrificial. Eu quero dizer que a vida cristã é uma vida sacrificial baseada no sacrifício de Cristo. E por isso que é uma vida, mesmo debaixo de sofrimento, a gente suporta o sofrimento, porque a gente se assemelha ao sofrimento de Cristo, mas um sofrimento que suportou tudo em amor. Um sofrimento que suportou tudo em graça. Por isso ele vai aqui mostrar: olha, sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, e ele mostra agora a vida de injúria de Cristo, quando Cristo é injuriado, a vida do Cristo injuriado, a vida do Cristo castigado, a vida do Cristo maltratado, mas a vida do Cristo que não abriu a sua boca quando caluniado, maltratado, perseguido, zombado, escarnecido. Então ele diz: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então Cristo sofreu escárnio, calado, pois confiou na justiça divina. Ele confiou que quem faria toda essa atribuição era ele. Na verdade, o que temos aqui é uma alusão e citação do texto de Isaías 53. Em Isaías 53 disse que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha, e sem abrir a boca, ele foi injustiçado, caluniado, mas não disse nada. Lembre-se daquele momento da crucificação de Cristo. Quando ele é crucificado, quando ele é caluniado, ele vai em silêncio e perguntava: é você o Cristo? É você o Filho de Deus? E ele ia calado. Mas eu me lembro quando aquela multidão, lá próximo à crucificação, no processo lá da decisão com Pilatos, e a multidão judaica, juntamente com alguns outros gentios, gritavam: crucificam, crucificam! Dentre aquela multidão, inclusive, muitos tinham recebido benefícios de Jesus, muitos tinham sido restaurados, curados por Jesus. Mas essa multidão gritava: crucificam, crucificam. E quando Cristo está sendo crucificado, ele olha para toda a multidão, ele olha para essas pessoas e diz: Pai,
perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. É uma vida abnegada, e mesmo diante de insulto, mesmo diante de injúria, mesmo diante de sofrimento, ele não retribuiu. Parece que o princípio aqui é quando caluniado, insultado, a gente não deve pagar o mal com o mal. Mas entregar aquele que julga com justiça, deixar Deus atuar. Você não deve ser aquele cristão que deve fazer a coisa, né, com sentimento de raiva, rancoroso, parecendo até aquele desenho animado de um cachorro antigo chamado Rabugento. Tem cristão tão rabugento, tão duro, e pensa que é assim que a vida cristã deve ser vivida. E ele agora vai mostrar o modelo de Cristo ainda, quando ele diz no verso 24, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Ele está dizendo, o mérito dessa vida cristã não é um mérito nosso. Por isso que aqui ele seguiu o modelo de Cristo, de sofrimento calado, de injúria calado, não retribuiu o mal quando foi insultado. Por quê? Porque ele diz exatamente, ele mesmo levou sobre si nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por quê? Porque pelas suas feridas fostes sarados. Porque pelo seu sacrifício, pela sua vida sacrificial, nós fomos sarados. Então o mérito dessa vida cristã é o mérito do sacrifício de Cristo, e não o mérito do seu esforço, da sua capacidade. E aí ele encerra o assunto dizendo, porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornaste para o pastor e bispo das vossas almas. Ele termina esse cenário do verso 25, semelhante à proposta do verso 21. Ele diz, porque para isto fostes chamados. E quando ele encerra o verso 25, ele diz, porque viveis como ovelhas desgarradas, ou seja, estávamos distantes, mas agora retornaste, agora vocês foram chamados, agora vocês estão de volta, retornaste ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor e bispo, a ideia daquele que protege, daquele que coordena, esse é o princípio. Portanto, o sacrifício de Cristo torna-se o modelo, a vida de Cristo e serviço dos crentes. E o que é interessante é que nesse cenário, meus amados e queridos irmãos, a gente vai verificar que todo o processo do capítulo 1 até agora a gente desenvolveu, até onde até agora a gente tem desenvolvido, é um processo que mostra, eles são regenerados em Cristo. Eles agora bendizem a Deus debaixo de sofrimento por causa do sofrimento de Cristo, do verso 3 ao verso 12. Eles agora vivem uma vida santificada no mérito de Cristo por causa do sacrifício de Cristo, de 13 a 22. Mas também agora vai dizer que eles precisam abandonar uma vida maldosa, de 2 até o verso 11, porque eles estão baseados, eles estão solidificados na pedra que é Cristo. Mas do verso 11 até o versículo de número 17, ele vai dizer que a vida de submissão é por causa do modelo de Cristo. E agora de 18 a 25 ele vai dizer que a submissão, de uma forma agora mais específica, que é a classe dos servos, porque na próxima semana a gente vai tratar uma outra classe, ele vai dizer, é por causa do modelo do sacrifício de Cristo. Significa dizer que eu e você salvos é projeto e é obra exclusiva de Deus em Cristo. E significa dizer que toda a nossa vida de abnegação do pecado, de subserviência, de relacionamento mútuo, é por causa de Cristo. E aqui agora eu queria desenvolver o seguinte princípio, claro e aplicativo para as nossas vidas. Pedro almejava que os crentes, baseados no modelo da vida de Cristo, fossem crentes que tivessem uma vida de sacrifício, que glorifica a Deus, por causa do modelo da vida de Jesus. E hoje, nesse cenário agora presente, eu quero dizer para você, a base para toda a vida cristã, durante toda a nossa peregrinação, é Cristo.
Se você tentar viver a sua vida cristã baseada no seu esforço, no seu muque, você não vai conseguir. E talvez agora você possa estar perguntando para mim, pastor, como eu ter uma vida de serviço e ser bom para o meu patrão, mesmo aquele patrão que me paga fora do dia, mesmo aquele patrão, pastor, que às vezes diminui o meu salário, aquele patrão, pastor, que às vezes me xinga e que até às vezes sou assediado. Sirva a ele como se estivesse servindo a Cristo. Inclusive esse seu modelo de vida, ele vai ser um modelo de vida que pode até levá-lo a uma conversão genuína ao Senhor. Porque a base é Cristo. A forma é Cristo. Quando a gente então vai para a ideia, o modelo de vida de Cristo precisa ser seguido pelos seus servos, no comportamento e no reflexo da sua vida. Quando o cristão sofre insultos e prejuízos sem queixar-se, e manifestando constante amor, mostra um exemplo de uma qualidade de vida tais que bem podem conduzir outros a Deus e pode ser uma real e verdadeira participação no sofrimento redentor de Cristo. Quando as pessoas veem você sofrendo mais alegre, satisfeito, mostrando como Cristo fez, você está levando e conduzindo outros a Cristo pelo seu modelo de vida, pelo seu espelho de vida. Fomos chamados para o aprisco de Deus em Cristo, para viver a vida cristã baseada em Cristo. E aí eu queria, nessa noite aqui, encerrar dizendo o seguinte: não tenta ser servo, baseado nos teus conhecimentos. Hoje tem até uma luta tremenda de a gente ser bom funcionário, e aí vem aquela ideia do coach, do treinador que faz você ter estratégias, isso e aquilo. Você cristão, olha para mim, você cristão, só tem uma forma de você mostrar uma vida autêntica que glorifica a Deus. Não são as técnicas do coach, do seu treinador. É a sua vida baseada na vida de Cristo. Se você quiser fazer algo bem para o seu patrão, no cenário do seu trabalho, da sua vida, no convívio com os irmãos, tem que ser baseado no sofrimento de Cristo e na vida de Cristo. Quando a gente olha Cristo sendo insultado e abençoa, isso significa dizer que quando você no trabalho é maldito, sofre injúria, aí você abençoa também como Cristo. Ei, pastor, abençoar aquele patrão que me diz tanta coisa, sim, querido. Porque Cristo me abençoou quando eu e você dissemos tantas coisas ruins para Deus. E Ele nos abençoou. Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. E sabe qual era a voz daquelas pessoas? Crucifica-o, crucifica-o. O que eu e você dissemos para Cristo e o que Cristo disse para nós na cruz, ou o que Deus disse para nós na cruz de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando os meus pecados e os teus pecados insultaram a Deus, maltrataram a santidade de Deus, feriram a glória de Deus, Deus demonstrou isso com amor e graça. Como fazer isso então, pastor, na minha vida? Viva a vida de Cristo e mostre amor e graça na vida de servo, no seu trabalho, em qualquer circunstância. Não tenta sozinho, você não vai conseguir. Se submeta a Cristo e veja o modelo que Ele deixou. Por isso eu acho muito forte o verso de número 21 do capítulo 2. Olha só. Olha o que ele diz: para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. A vida sacrificial de serviço de Cristo e a vida derramada na cruz de Cristo é modelo para a nossa vida nos relacionamentos na classe entre Senhor e Senhor, entre servo e senhores. Cristo me ajude, Cristo te ajude, Cristo nos ajude. Vamos louvar a Deus? Porque esse cântico que a gente vai entoar agora, ele fala que foi por amor, foi por sacrifício que Cristo mostrou
para nós tudo isso. Vamos ouvir? Marcelo, Wellington, hoje também Gilmária. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Uma flor Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. A base para nós vivermos uma vida de serviço é o amor de Cristo. Que em nossos relacionamentos a gente mostre o amor de Cristo a partir de uma vida entre servo e Senhor. Pedro almejava que os crentes entendessem que sofressem por causa das injustiças, baseado na injustiça que Cristo sofreu, mas ele abençoou e não amaldiçoou. Ele esperava que os crentes peregrinos dispersos vivessem assim. É isso que Deus espera de seus filhos hoje, da sua igreja hoje, do seu povo hoje. Nós vamos orar. Pai, abençoe nossas vidas, no sentido de que a gente viva a vida de Cristo o tempo todo. Em nossos relacionamentos, apesar das injúrias, dos conflitos, apesar das lutas, das provações. Que esse tipo de serviço é com amor, com graça, apesar das injúrias. Não seja só apenas entre servo e senhor, mas entre pai e filhos, entre marido e mulher e marido, entre vô e netos, entre vó e netos. Uma vida que te glorifique e mostre o teu caráter, reflita o teu caráter amoroso, sacrificial. Ajude a gente a abençoar em todas as circunstâncias, como Cristo nos abençoou, apesar dos nossos insultos, ou dos insultos de nossos pecados sobre ele. A ti seja a honra, Pai, através de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Até, se Deus permitir, domingo de manhã, estudando o Salmo 25, para a glória do Pai.